ao Mercado dos Peões e o outro foi para a Aerolândia. Está na Aerolândia, vejo então a arquitetura europeia do mercado e ele ficava lá na Praça da Carolina. Daqui então eu não posso falar de Fortaleza sem falar como ela chegou a mais de 4 milhões de habitantes, ela com sua região metropolitana. Como que Fortaleza se configura como uma das cidades mais importantes do país. Como que a cidade muda. Então, primeiro, veja só, era só Fortaleza. Com a criação da região metropolitana de Fortaleza, nós tínhamos o entorno dela Caucaia, Maranguape, Pacatuba e Aquiraz. E pela legislação em vigor de 73, não podia ter alteração na área. Só poderia ser incorporado um novo município se ele se desmembrasse de um município matricial. Daí que Maracanaú se desmembrou de Maranguape, o Eusébio se desmembrou de Aquiraz e a Guaiúba se desmembrou de Pacatuba. Daí que foram surgindo novos municípios. Com a Constituinte de 88, foi possível, foi dado ao governador o direito de expandir a região metropolitana em termos de área. Daí que foi incorporado na gestão do Tasso Gereissati, Horizonte, Pacajus e Chorazinho. E logo após foi colocado Pindoretama e Cascavel. Pindoretama era distrito de Cascavel. E hoje nós temos ainda São Gonçalo do Amarante, São Luís do Curu, Paracuru, Paraipaba e Trairi. Todas essas cidades, esses municípios, formam a região metropolitana de Fortaleza. E veja então o que significa essa região metropolitana, e esse mapa aqui vai mostrar as regiões ampliadas de articulação urbana. É o antigo mapa de região de influência das cidades. E a região de influência das cidades, com as redes informacionais, principalmente com a internet, com a velocidade da internet, as relações se alteraram, muitas, as alterações entre as cidades. E Fortaleza ela é praticamente uma das maiores regiões do Brasil. Só é superada por São Paulo, aqui é a região de São Paulo, aqui é a região de Curitiba, a de Porto Alegre, a do Rio de Janeiro, que ficou muito diminuída devido à presença de Belo Horizonte, aqui é de Belo Horizonte, a de Salvador, a de Recife e Fortaleza avançando. Ela pega toda a região de Mossoró, todo o Ceará e uma parte da Paraíba, pega todo o Piauí, menos essa região de Oricuri aqui, e entra em todo o estado do Maranhão e pega uma parte ainda do Pará. Então veja, é uma das maiores regiões metropolitanas, é uma cidade extremamente dinâmica, e quando eu falei no início da cidade num lugar improvável, porque aqui é sertão, é a cidade do semiárido, nós estamos em plena porção do semiárido. Veja então o bioma Caatinga, ele pega todo o estado do Ceará. Nós temos 148 mil quilômetros quadrados, 185 municípios, mas todos eles contidos nessa zona de ocorrência de Caatinga, e o semiárido chega até a beira-mar. Então, como que ela trabalha com essas perspectivas? Veja então esse domínio do semiárido. Aí veja só, eu dei o título à minha fala, Mar e Sertão, mas estou falando de semiárido. São duas coisas distintas. Semiárido é uma classificação climática, sertão é uma classificação cultural. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Sertão não significa a mesma coisa que semiárido. Semiárido tem a Patagônia toda na Argentina, é semiárido. Tem várias porções de semiárido no mundo, na África, tá? Mas sertão, só nós temos sertão. E o Nordeste não é grandes sertões veredas, né, do Guimarães Rosa,
o sertão nosso, que é o sertão da quarta. A quarta, o que é a quarta? O sistema da quarta foi o sistema de povoamento do Nordeste. O semiárido nordestino, o sertão nordestino, cearense, é o semiárido mais ocupado do mundo. E essa ocupação se deu a partir do Caio Prado Júnior explicando. E se dá a partir de um sistema em que o proprietário das reses, ele pegava, para cada 4 bezerros que nasciam, um ficava para o vaqueiro. E dessa forma, então, o vaqueiro foi formando também o seu rebanho e foi avançando caatinga dentro, gado de criação extensiva. Daí o uso do couro para o gibão, para as perneiras, todo o chapéu. O que é um chapéu de lampião? Não é do lampião que foge para a caatinga também, e para sobreviver com o seu bando. Mas o que nós vamos ter, o que é esse bioma caatinga, e o que é sobreviver na caatinga, e o gado solto. E quando o algodão chegou, foi o que aconteceu de melhor para o Ceará, que aí formou-se um binômio gado-algodão. Após o nosso algodão inicial, só tinha algodão arbóreo. Nós não tínhamos algodão herbáceo. O algodão herbáceo foi desenvolvido pela Embrapa e foi introduzido. E a diferença? Uma ela é cultura permanente, outra é cultura temporária. O algodão arbóreo, você tirou as maçãs do algodão, o gado começava a comer as pontas macias, se alimentava e já preparava o algodoeiro para a próxima carga. O algodão herbáceo, o algodão baixo, tanto não é arbóreo, não é árvore, ele é erva, herbáceo, frutificou, teve a colheita e ele desapareceu. Bom, aí tem que plantar novamente o algodão herbáceo diferente do arbóreo. Então esse binômio gado-algodão foi extremamente importante para o povoamento do sertão. Então, como explicar? É só nós nos perguntarmos o que é chegar no Ceará, chegar a Crateús, chegar em Tauá, perguntar como é que o povo veio parar nessa região, como que se chegou. O Capistrano de Abreu vai ter a teoria dos sertões de fora e os sertões de dentro. Então, os sertões de dentro que vieram da Bahia, da Casa da Torre, nas margens do São Francisco, como que teria chegado até o Crato, para criar a missão de Miranda e a ocupação de toda a área do Vale do Cariri. E os sertões de fora, principalmente pelo Rio Jaguaribe, o que é então lá Aracati, Itaiçaba, Quixeré, Russas, Jaguaruana, Limoeiro, São João, Jaguaribe, Tabuleiro do Norte, Alto Santo, até chegar à região do Jaguaribe, da cidade de Jaguaribe, e chegar no Icó, e dali o Jaguaribe recebe o salgado, que já vem lá do Cariri, e a curva que ele faz para ir para Samoeiro até chegar à sua nascente. E depois do outro lado, o que é o Aracatiaçu, esses rios, o Acaraú, rios que permitiram a ocupação do Ceará pelos sertões de fora, como é colocado por Capistrano de Abreu. E tem uma porção do Ceará, que eu vou mostrar no próximo, essa porção aqui, que era Piauí, era o município de Príncipe Regente, o Alto Poti, e que o Piauí aceitou como troca para pegar a área de Luiz Correia. Todo o estado que se prezasse tinha que ter uma saída para o mar. A briga de Minas Gerais com o Espírito Santo para sair via Vitória ou Marataízes, e o que o Piauí então trocou essa porção, viu, doutor Paulo? Trocou o pedaço lá do Luiz Correia com o Alto Poti, que é onde a Monsenhor Tabosa, Santa Quitéria, toda a região que já foi Piauí, cuja centro maior é Crateús, Crateús. E esse mapa aqui vai mostrar a ipsometria e também, veja só, as áreas verdes, as áreas mais úmidas, o maciço de Baturité, aqui um sistema de serras que cerca
cercam Fortaleza ainda. Antigamente nós víamos essas serras, né? Hoje não vemos mais, o que é Maranguape, Pacatuba, né? Serra Calcaia, e vejo então o maciço Beruoca Rosário, aqui é a cidade de Sobral, Beruoca Rosário, e vejo a Ibiapaba, todinha Ibiapaba, um cordão de cidades que vem desde Viçosa até Guaraciaba do Norte. E aqui a área mais úmida, o Cariri úmido, e a área mais quente do Ceará, mais desértica, que é a área de Jaguaribe, essa região de Jaguaribe, e essa área aqui, lá de Itauá. Então aqui é a região do Vale do Jaguaribe, né, de Moeiro, Russas, Morada Nova, e aqui Capuí, né, já o Aracati, Fortaleza, e já lá Camocim, até chegar a Chaval. Então, o que é essa configuração do Ceará e como que Fortaleza capturou? Aí é importante, se nós pegarmos, eu estou aqui falando com acadêmicos de uma academia de medicina, todos os médicos mais antigos da história do Ceará se formaram em Recife. Né? Recife era o centro de formação, o Rio de Janeiro. O Salvador. Criada a Faculdade de Medicina. Salvador também. Salvador também, famosíssima, Salvador. E não vejam que é o Ceará, quando essa cidade improvável, quando Fortaleza recebeu uma mesa telefônica nova, o que era novo nosso foi a mesa velha de Recife. Eles compraram equipamento novo e o que tinha lá veio para cá. O novo veio de Recife. E como essa cidade então conseguiu se reerguer e se instituir como um centro com essa importância. Então, o papel do comerciante cearense, o empreendedorismo do cearense e a chegada dos libaneses foi extremamente importante, né? A chegada dos libaneses, as famílias libanesas que têm forte influência na economia do Estado. Então vejam as grandes empresas que o Ceará tem, como que isso repercute na... Aí veja, quando se fala em sertão, imagina-se sempre espaço determinado do mapa, interno de orientação do espaço comunitário de quem dele participa, país, nação, região, etc. A resposta mais sábia é a libertária rosiana. O sertão está em toda parte. O sertão não seria região, seria condição existencial, valendo a afirmativa mesmo para os mais renitentes positivistas. Ainda assim, ser sertão, estar sertão, contende com estar no sertão ou fora dele. Então esse é do Pedro Barbosa, né? O que eu acho muito interessante é essa colocação dele. Então, do Ceará, as primeiras Seis Marias de 1680, estas foram concedidas da linha do litoral, e os primeiros colonos foram de preferência se estendendo pelas margens dos rios mais apropriados, e fundação de fazendas e criação ou cultura. Razão porque as datas regularmente eram pedidas e concedidas da foz para o centro, na proporção do engrandecimento da população na capitania. Com o meu sobrinho que vai colocar essa questão. E o sertão? Para o Gisavran Jucá, ele vai colocar o espaço sertanejo foi inicialmente o da invasão, para onde corriam e se escondiam os que não se adequavam às normas metropolitanas impostas no litoral nordestino. Então o autor ele prossegue dizendo que todo o sertão nordestino foi conquistado pela terceira corrente de povoamento, guiada pela atividade pecuária, como eu já coloquei, partindo do recôncavo baiano, da região canavieira, os vaqueiros acompanhavam a faixa litorânea rumo às capitanias do norte, ou seguiam os vales dos rios em direção à zona sertaneja, ocupando o Ceará durante o século XVIII. Então já a ideia de natureza intocada aqui é uma autora lá do Rio, mostrando o que é sertão. Então tudo que não é cidade é sertão. A cidade seria o que? Um processo civilizatório, e o sertão, à medida que avança o processo civilizatório, vai acabando com a barbárie e vai se configurando em cidade ou área de expansão
da cidade. Aqui então veja essa presença do sertão em Fortaleza, né? A bodega do sertão, o mercado, a venda do artesanato, os produtos que vêm vejo que mesmo o litoral é sertão. E aqui nós estamos falando de Majorlândia, no sertão no lá de Majorlândia, né? Aracati, as areias, mas tudo é o caju, a Searte, e o sertão não virou mar. Então veja uma obra planejada por Dom Pedro II, achando que ia resolver toda a questão da seca no Nordeste. Esse açude do Cedro, que só encheu acho que 2 vezes na sua história, né? Foi escolhido o rio errado, com o regime pluvial, e a galinha choque, né? Lá em estou indo para trás? Aqui a galinha choca e essa beleza que é o açude, é um equipamento fantástico, né? Muito bonito, mas que não resolveu. E daí então, Fortaleza, capital do sertão à beira-mar, como que ela chega? Então vejam só, em 1890, o Ceará tinha 805 mil habitantes e Fortaleza 40.902. Em 1920, o Ceará contava com 1.319.000 e Fortaleza com 78 mil. Veja como é difícil entender essa cidade. E o grande salto registrado do censo de 40. O estado tinha 2.091.000 e Fortaleza 180 mil, acusando um crescimento de 129%. Aí veja então, em 2019, ela tinha 2.669.000 habitantes e o Ceará mais de 9 milhões e a região metropolitana 4.019.000 habitantes. E isso não tem mais porque há uma forte política já antiga, adotada pelos gestores do Ceará, de incentivar a fixação da população do interior, criando oportunidades de emprego através de interiorização de indústrias com incentivos fiscais. Para nós entendermos essas curvas, para a pessoa se instalar em Fortaleza, não vai ter incentivo. Se for na região metropolitana, vai ter 10 ou 15% de incentivo. E à medida que se afasta de Fortaleza, vai ampliando esse incentivo para poder provocar o deslocamento de indústrias. E daí então, o que foi as perdas dos velhos subúrbios são geralmente o ganho de alguém. Assim como os loteamentos após a Segunda Guerra Mundial roubaram empregos e receitas dos centros das cidades, agora seus bolsos estão sendo pilhados por novos centros urbanos mais afastados nos braços em espiral da galáxia metropolitana. O que isso quer dizer? Nós estamos vivendo em Fortaleza um momento dos shopping centers, dos centros planejados de compra, dos condomínios, os grandes condomínios. Veja, nós temos 3 projetos do Alphaville, de uma empresa lá de São Paulo. Tem o Alphaville 1, nas margens do Pacotinho, o Alphaville 2, já em pleno centro do Eusébio, e o Alphaville 3, integrado com a fábrica Fortaleza. Então vejam o que é, e os grandes condomínios, porque o município de Fortaleza proíbe a construção de condomínios. Nós só temos um condomínio, que é o Royal Park, que tem mais de uma quadra. Os outros todos só podem ser construídos numa quadra, como acontece na Sapiranga. Agora, nos municípios da região metropolitana, Calcaia tem vários, Maracanaú, mas é o Eusébio, sem dúvida, o que tem maior número de condomínios. Então, o que isso significou para a perda da centralidade do centro tradicional de Fortaleza? Aí, então, vejam as transformações ocorridas na cidade. Aqui a Praça Portugal atual, depois veja o Shopping Aldeota, a Praça Portugal, e o que era há pouco tempo, o que era
essa área da aldeota. Vejo aqui a Praça Portugal, no momento que queriam que ela fosse Praça Parsifal Barroso, teve um grande movimento da comunidade portuguesa para impedir a mudança do nome, né? E vejo aqui o CTRU, construído aqui, a casa de um membro da família Macedo, hoje é o Del Passeio, Shopping Del Passeio. Vejo aqui então esses blocos de apartamento, uma verticalização com um prédio de 2 ou 3 pavimentos, e o que tinha de área vazia e a Praça Portugal, e a ausência de praça da aldeota. Vejo que mudou. Olha, aqui está a praça novamente, vejo o shopping, né? E aqui a praça lá do Hospital Militar, a verticalização dessa área da cidade, como que se altera. Então isso é extremamente importante ver. Hoje é o núcleo da vida urbana contemporânea de Fortaleza, é em torno da Praça Portugal e ao longo da Santos Dumont. E essas novas centralidades, então, que como a cidade vai mudando, ela só tinha um centro, de repente passa a ter vários centros. Então tudo isso se deu para explicar na perspectiva econômica com a reestruturação produtiva. Então a localização industrial na região metropolitana de Fortaleza, com a SUDENE, foi criado o Distrito Industrial de Fortaleza, em Maracanaú, e ele então gerou muitos empregos e uma grande dinâmica. Expansão da zona de influência, a indústria imobiliária, mas não impediu a resistência e permanência do sertão na vida da metrópole. Então vejam, Fortaleza é uma metrópole, mais de 4 milhões de habitantes, mas ela tem forró, tem vaquejada, tem festa junina, tem culinária, tem religiosidade. Então, se nós pegarmos a presença do sertão na cidade, o que é chegar a vaquejada, o forró, as festas juninas no Conjunto Ceará, o que tem, né? Nem chega no mês de junho e já está todo mundo se organizando. E aqui então os novos centros, vejo o que é a área de Messejana, aqui a área do Via Sul, a Iguatemi, e essas novas centralidades que Fortaleza teve que... Aqui o shopping está muito ligado ao shopping, essa zona da região ao longo do Metrofórum. Professor, eu sinto constrangido de falar, mas nosso tempo está estourado. Já está nos últimos. Aí o centro, Fortaleza da cidade, a metrópole, eu já coloquei como é que ela chega, a condição metropolitana, e essas novas mentalidades, e essa aqui já é o último. Esse aqui então é mostrar como que ela mudou totalmente a sua configuração. Esse é um trecho do Mucuripe, a cidade que desprezava o mar, em que os seus edifícios iniciais davam as costas para o mar, hoje privilegia o mar e o peso especulativo do mar, o mar como discurso, que já vinha desde o Alencar dos Verdes Mares, né, mas como que ele não tinha valor especulativo, né, como que ele passa a adquirir. Então é dessa forma que nós tentamos, mais uma vez, compreender essa cidade, sabendo que é muito pouco diante dos desafios que ela nos impõe. Muito obrigado. A Academia Excelente de Medicina agradece ao professor José Borges Aquino pela bela conferência geográfica e histórica sobre nossa